Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez passada, comecei a falar sobre os 5 destinos e concluí a explicação sobre o reino infernal. Hoje vou terminar de falar sobre os 3 destinos nefastos. Sendeiro à Budidade, estanza 37. Os animais são individualmente variáveis e se devoram uns aos outros, sendo fustigados pelo sofrimento. Agora vamos falar sobre o sofrimento opressivo do destino animal. Os animais, ou seres selvagens, tal como os contemporâneos os chamam, de fato, incluem todos os animais, exceto os humanos. Suas formas, cores, habitats, experiências de vida, longevidade, são individualmente variáveis. No Buda Dharma, são divididos em animais sem patas, como as minhocas e etc., com 2 patas, como as aves, com 4 patas, como as feras, e com muitas patas. Podem ter 6 patas, 8 patas ou mais patas. E todos estes são insetos. Com relação ao seu habitat, originalmente viviam nos oceanos e posteriormente se espalharam por todos os lugares. E então se diferenciaram nos que vivem na água, na terra e no ar. Dentre eles também há os anfíbios, que vivem na água e na terra. E ainda há aqueles que podem voar, podem viver na terra e também podem entrar na água. O seu nível de inteligência, a duração de suas vidas e as alegrias e sofrimentos dos quais eles desfrutam são muito diferentes. Assim como os dragões e garudas. Alguns que seu desfrute de alegrias e sofrimentos excede o dos humanos. De modo geral, entretanto, esse destino nefasto é muito sofrido. É dito nos sutras que os pássaros, devido às suas mentes variáveis, surgem cores variáveis. De acordo com as pesquisas científicas recentes, isso foi parcialmente comprovado. Por exemplo, os olhos das aves e das feras, induzidos pela sua consciência visual, podem distinguir e reconhecer o azul, vermelho, roxo e outras cores. Então, os pelos e penas em seus corpos terão vários tipos de cores brilhantes. Se não puderem reconhecer o vermelho e etc., então seus pelos e penas serão cinzas ou amarelo escuro. Outro exemplo é a camuflagem dos insetos. Há alguns que suas aparências lembram a forma de folhas ou galhos secos. Isso é simplesmente porque eles vivem constantemente nesse tipo de ambiente e geralmente estão familiarizados com essas características. A influência constante de seu ambiente permeia suas mentes e tem, por sua vez, influenciado seus sistemas fisiológicos e suas cores externas. O sofrimento opressivo no destino animal é devido principalmente a eles se matarem e se devorarem uns aos outros. O peixe grande come o peixe pequeno. O inseto grande come o inseto pequeno. E isso pode ser visto em todos os lugares. A aranha faz sua teia no canto do teto da sala só para apanhar e matar os insetos voadores. Os sapos e pássaros devoram insetos, e a quantidade que comem é realmente impressionante. Ainda que os insetos estejam escondidos embaixo da casca das árvores, podem ser engolidos pelo pica-pau. As formigas gostam de comer outros insetos, e elas, por sua vez, são a única comida dos tamanduás. Ainda há o rei dos dragões, que pode ser devorado pelos garudas. Os humanos, por sua vez, também têm o mau hábito de matar cruelmente e devorar os animais.
Alguns por causa do seu couro, pele, dentes e chifres. As pessoas matam grandes quantidades de animais e convenientemente chamam isso de produção. O mundo dos animais é, na verdade, um abatedouro, onde os seres se matam cruelmente o tempo todo. Além disso, os animais como as vacas e os cavalos são reprimidos, fustigados e escravizados pelos humanos, e não têm o mínimo de liberdade. O sofrimento opressivo dos animais só é menor que o sofrimento dos infernos. No passado, quando o Buda Shakyamuni ainda era um príncipe, um dia foi ao campo ver o trabalho dos agricultores e observou que trabalhavam pesado. Estes fustigavam seus bois na aragem, até o ponto de ficarem com seu couro ensanguentado. O sangue caía no chão e os vermes se reuniam rapidamente. Após a aragem do solo, os vermes ficavam expostos e os pássaros voavam e vinham comê-los. O príncipe evidenciou a matança e devoração do mundo animal e sentiu compaixão pelos seres. Então, gerou o grande voto de tornar-se monge e praticar. A maioria das pessoas não tem essa consciência ou empatia pelos seres sencientes, e elas, inclusive, os devoram. Então, qual a diferença entre os humanos e os animais? Stanza 38. Os fantasmas famintos sempre têm fome e sede. Tomam as imundícies como alimento. Nos 3 destinos, os fantasmas famintos, tal como o nome indica, sabe-se que são seres sencientes que sofrem com a opressão da fome e sede, constantemente. O reino dos fantasmas famintos é um dos 5 destinos, de acordo com o budismo, e é diferente dos fantasmas na crença chinesa, a qual acha que, ao morrer, o humano se torna um fantasma. O Buda Dharma diz que existem 3 categorias principais de fantasmas famintos. Aqueles sem recursos, os com poucos recursos e os fantasmas com muitos recursos. Entre aqueles sem recursos, também existem 3 tipos. Primeiro, os bocas de tocha ou bocas em chamas, para os quais os alimentos e as bebidas tornam-se em chamas quando levados à boca. Segundo, os bocas de agulha, cujas gargantas são tão estreitas que os alimentos não podem passar através delas. E o terceiro, os bocas fedidas, com as bocas que estão completamente apodrecidas e fétidas, que impedem a ingestão de alimento. Os fantasmas com poucos recursos conseguem ingerir algo. Estes também têm 3 tipos nomeados com base em suas características corporais particulares. Primeiro, cabelos de agulha. Segundo, cabelos mal cheirosos. E terceiro, pelos encravados. Alguns deles, ao entrarem em contato com o alimento ou a bebida, esse alimento ou bebida se transforma em pus, sangue e imundícies. Alguns deles comem especificamente imundícies como catarro, saliva, urina e fezes. Este tipo engole as imundícies como alimento. Os fantasmas com muitos recursos que gozam de relativa abundância também têm 3 tipos. Primeiro, os fantasmas dos sacrifícios, que vivem de sacrifícios oferecidos pelos humanos e são similares aos espíritos descritos na China. Segundo, o fantasma das perdas, que vivem dos objetos perdidos do mundo dos humanos. E terceiro, os fantasmas poderosos, como os yakshas e rakshashas, etc., que são os líderes poderosos dos fantasmas. Eles gozam dos méritos parecidos com os seres celestiais.
Mas mesmo que haja esses tipos, a maioria dos fantasmas famintos são sem recursos e com poucos recursos, e sofrem de extrema fome e sede. Por isso, em geral, são nomeados fantasmas famintos. Stanza 39. Os destinos nefastos decorrem das 3 raízes não saudáveis, que levam às más ações e suas retribuições. Os 3 destinos nefastos acima referidos decorrem das 3 raízes não saudáveis das aflições. Más ações como matar, roubar, ter conduta sexual imprópria, etc., com suas respectivas retribuições. As 3 raízes da cobiça, raiva e visão errônea ou ignorância, na esfera do desejo, são a fonte dos fenômenos não saudáveis. Devido à força propulsora destas aflições, os seres têm todos tipos de comportamentos malvados. A má conduta torna-se em mau karma, que leva à retribuição do sofrimento nos destinos malvados. Por exemplo, a matança pode ser causada ou pela cobiça, como assassinar alguém pela riqueza, ou pela raiva, em uma vingança, ou por um surto de fúria, ou pelas visões errôneas, como ato de não-budistas de abaterem vacas e ovelhas como sacrifícios para suas divindades. Nos festivais em Taiwan, sacrificam porcos como oferenda. A matança tem diferentes motivos, tanto como o roubo e a conduta sexual imprópria, etc. Das más ações induzidas pelas 3 raízes não saudáveis, o karma ruim mais grave vai resultar em uma retribuição nos infernos. O karma ruim, ou mau karma médio, vai resultar em uma retribuição como animal. E o menos grave de todos vai nos levar ao destino dos fantasmas famintos. Em resumo, se evitarmos cair em profundas aflições e não cometermos ofensas graves, então não cairemos nestes 3 destinos malvados. Hoje concluí a explicação sobre os destinos nefastos. Na próxima vez falarei sobre os bons destinos de renascimento. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.